Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, já se inscreva aqui embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Excelente terça, né? Que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar falando sobre Copa América, mas não sobre a seleção brasileira, até porque foi uma vergonha aquele empate de ontem. Vamos falar sobre um jogo que teve antes do jogo da seleção, que foi Colômbia e Paraguai. Tivemos dois São Paulinos em campo, do lado do Paraguai o Bobadilha e do lado da Colômbia o craque do jogo, James Rodrigues. Apenas no primeiro tempo o cara já deu 2 assistências para gol e jogou muita bola. Camisa 10, capitão. O que será que acontece com o James no São Paulo? Não dá para entender. Tem gente que diz que ele só joga na seleção. Ele é, por exemplo, um Vinícius Júnior ao contrário, né? O Vinícius Júnior só joga no clube e na seleção não joga nada. James Rodrigues é ao contrário, né? No clube não tá aparecendo e na seleção ele sempre se destaca, e ontem não foi diferente. Colômbia venceu por 2-1 e os 2 gols colombianos tiveram assistência do James, né? O primeiro gol foi pro lateral Munhoz e o segundo gol foi de cabeça aí pro volante Lerma. E o cara jogou muita bola. Enquanto o James Rodrigues for jogador do São Paulo, enquanto tiver contrato, eu vou continuar falando aqui. Sou fã, declaro abertamente que sou muito fã do futebol do James Rodrigues. Uma coincidência, né? Eu comecei a acompanhar aí mais um pouco, né, o Everton na Premier League. Quando o James foi contratado, já gostava muito do Richarlison. Então, quando ele veio pro São Paulo, vocês imaginam como eu fiquei, né, rapaziada? Eu sei que o jogador, ele não é dos mais intensos, mas quem tem que correr é quem não tem qualidade. Craque como o James Rodrigues, bola só no pé, rapaziada. O James Rodrigues não vai ter que ficar dando carrinho, não vai ter que ficar marcando lateral. O futebol de hoje tá com esse monte de jogador ruim por conta disso, porque os caras querem apenas robôs que correm o tempo inteiro. E aí você mata jogadores como James, como Alexandre Pato, como tantos outros, Paulo Henrique Ganso, que são jogadores de qualidade, mas que não têm a intensidade que o futebol de hoje pede. Então, ontem, quem assistiu o jogo, eu fiz questão de, antes do jogo, acompanhar a escalação, assistir o início do jogo, depois acabei tendo um compromisso, não assisti o final, mas depois acompanhei o jogo, né, a reprise e tudo mais. E o James, pra mim, jogou muita bola com outros bons jogadores em campo. O James Rodrigues foi eleito o craque do jogo e se destacou demais. O que será que tem no São Paulo que o James não tá jogando bola, né? Deixa aí nos comentários. E depois tivemos o jogo da seleção, né? 0-0 contra a Costa Rica, a seleção até criou, teve bola na trave, teve chance perdida, teve pênalti não marcado, teve gol anulado, mas o placar não saiu do zero, né? 0 pra gente, 0 pra Costa Rica, e estamos justamente no grupo aí de Colômbia e de Paraguai. Deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre esta Copa América. Galera, uma informação rapidinha aqui, né? A gente teve, né, a confirmação aí de que não teve lesão no Rodrigo Nestor. O jogador saiu no jogo contra o Vasco, né, sentindo a coxa, que ele justamente passou por um problema na última temporada, teve que operar, ficou um longo período fora dos gramados, e aí era uma preocupação, né? Mas foi feito aí aqueles exames de imagem e não foi constatado, né? Não teve uma lesão constatada aí, e o jogador então vai passar apenas pelaquela recuperação, não vai ter que passar por um processo, né, de se recuperar de uma lesão. É apenas aquela questão de fadiga e questão de alguns outros pontos. Ele pode sim ser poupado, né? Muito difícil que ele apareça nesse próximo jogo contra o Criciúma, mas nós temos aí o retorno do Alisson, que esteve suspenso contra a equipe do Vasco. E falando justamente sobre esse encontro contra o Criciúma, né, é a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. O Criciúma, que venceu os 2 últimos jogos pelo mesmo placar, 2-1, venceu o Botafogo em casa, né, um jogo complicadíssimo, até porque o Botafogo tá brigando lá em cima pela liderança. E antes tinha vencido o Atlético Goianiense, que até então era um adversário direto contra o rebaixamento. O Criciúma, que antes disso ainda empatou em 2-2 com o Bahia, né? Tinha saído na frente 2-0, acabou cedendo, né, o empate. E por que eu tô falando disso? Porque nos últimos 3 jogos o Criciúma fez 6 gols, né? 2 em cada partida. É um ataque muito bom, e o São Paulo vem sofrendo gols, né? A gente sofreu aí 4 contra o Vasco, a gente sofreu 2 contra a equipe do Corinthians, 1 contra a equipe do Cuiabá. Então, estamos sofrendo gols em todas essas partidas, né? O que será que está acontecendo com o São Paulo, que até então tinha uma defesa muito sólida? A gente sabe, né, que o Rafael faz falta, está na seleção, foi convocado aí apenas para servir de terceiro goleiro ali, não vai entrar em campo, né? O Alisson é o titular, se o Alisson não jogar, vai jogar o Bento. Então,
São Paulo está sofrendo um pouquinho com isso, mas a gente precisa melhorar em outros aspectos, né? Eu destaco aqui na equipe do Criciúma também o jogador que é congolês, o Yannick Bolasie. Esse cara joga muita bola, sou muito fã dele, eu gosto muito de acompanhar a Premier League, rapaziada. E eu já vi esse cara jogar muita bola na equipe do Crystal Palace, na equipe do Everton. Recentemente ele estava no Swansea, né, que não está na Premier League, mas estava na segunda divisão da Inglaterra e fechou com a equipe do Criciúma. O cara joga muito, ele é muito forte, ele é muito habilidoso e muito rápido. Então é um jogador que a gente tem que tomar cuidado nesta próxima quinta, né? O São Paulo volta a campo nesta próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro para encarar a equipe do Criciúma e a gente precisa mais do que nunca vencer esse jogo. Nós estamos a 3 pontos desse nosso adversário, né? O São Paulo neste momento soma 15, enquanto o Criciúma soma 12 pontos na competição. Será um jogo muito parelho. Eu sinceramente acho que a gente pode sair vencedor, mas depois desses últimos jogos, a gente perder aí 2 jogos seguidos, uma goleada para o Vasco, perder para o Cuiabá, empatar com o menor time do campeonato, que é o Corinthians, né? Mesmo sendo na casa deles, a gente não pode empatar com um time pequeno da maneira que foi, saindo na frente 2 vezes e cedendo um empate. Então, é um São Paulo que vem mal. E não só resultado, São Paulo está desempenhando um mau futebol. E isso, mesmo quando estava vencendo. Teve alguns jogos que São Paulo estava saindo vencedor, estava mantendo a sequência de invencibilidade, e eu já falava aqui para vocês, São Paulo não está jogando bem, São Paulo está perdendo chance, São Paulo está dando chance para os adversários. E uma hora ou outra isso vai custar caro, porque a gente sabe como é que funciona o futebol. E custou caro. Já são 4 partidas aí sem vitória e 4 partidas com um desempenho abaixo do que a gente imagina. Eu sei, tem jogadores que estão convocados, tem jogadores lesionados, a gente tem muitas ausências. Mas os outros clubes também têm. Se a gente for falar do Flamengo hoje, por que eu tô falando do Flamengo? Porque o Flamengo é o líder do campeonato. O Flamengo hoje tem 5 jogadores na Copa América, se eu não me engano, né? São 4 no Uruguai que estão jogando, né? O Varela, o De La Cruz, o Arrasca e o Vinha, né, que fez um gol, além do Pulgar na seleção chilena, fora os jogadores que estão lesionados. E o Flamengo, ainda assim, com todos os desfalques, segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, qual que é o problema com a equipe do São Paulo? Nós também temos muitos jogadores convocados, né? Tem o Ferrarese, que venceu com a seleção venezuelana. Ontem tivemos 2, né? Tanto o Ramos Rodrigues, tanto aí o Bobadilla se enfrentando. Tivemos aí também o Rafael com a seleção brasileira. Temos jogadores lesionados, mas eu acredito que isso não é desculpa. O brasileiro, ele premia quem tem elenco. Eu acho que o São Paulo tem boas peças. Nós temos sim um time experiente, um time que pode sim ser campeão. Não à toa, nós não podemos e não vamos esquecer que nós já temos um título na temporada, que foi o da Supercopa. Temos sim um time com potencial. Mas e aí? Esse time tá bem treinado ou esse time tá mal treinado? Como que o Zubeldia tá tomando essas decisões? Ele vem tomando muitas decisões erradas e ele já assumiu. Eu acho, sinceramente, eu vi gente me criticando aí, irmão, você pediu o Luiz Gustavo e aí ele tá jogando mal e aí você começa a criticar. Sim, o nosso papel é o quê? A gente pede o jogador. Se ele jogar mal, aí... Mano, a gente pediu, o jogador jogou mal, aí a gente tem que criticar mesmo. Agora, se ele jogar bem, a gente elogia. Eu queria ver o Ibali jogando, rapaziada. Por que ele não pode jogar? Eu queria ver o Negruti jogando. O Luiz Gustavo já mostrou que não tá muito bem. Então, Pablo Maia machucado, Bobadilla na seleção, Luiz Gustavo não tá jogando bem, coloca o Ibali. Rodrigo Nestor provavelmente não vai jogar, coloca aí o Negruti. Dá oportunidade pra molecada. Faz igual o Vasco. O Vasco deu oportunidade pra 60 moleque aí, e aí deu no que deu, né? O Vasco goleou a equipe do São Paulo. Não tô falando que esse fator vai fazer a gente ganhar 3 pontos, vai fazer a gente encarar os nossos adversários, mas a base é o coração do time, né? A base é o que dá muita potência, vamos dizer assim, para a equipe. O Palmeiras é um exemplo disso. O Palmeiras teve uma geração aí de bilhão. Então, o Palmeiras trabalhou bem a base e hoje colhe os frutos. São Paulo tem que trabalhar bem também para a gente colher os frutos lá na frente, né? Eu sei que essa garotada aí, mano, é 1 em 1 milhão que vai aparecer um Hendrick, um Estevão e um Luiz Guilherme na mesma época praticamente. Mano, muito difícil. Mas a gente pode trabalhar para que a gente encontre outros talentos, para que a gente venda melhor esses talentos e para que esses talentos também tenham oportunidades na nossa equipe profissional. Falta um pouco disso. Falta um São Paulo um pouco mais trabalhando assim com essa categoria de base, melhor dizendo, né? Então o que você acha? Deixa aí nos comentários se você concorda ou não
comigo e vamos seguindo aí acompanhando Eurocopa, Copa América, né? Até porque São Paulo só joga na quinta, então a gente traz as informações, mas sempre ligado aí no mundo do futebol para conversar mais ainda com vocês, tá bom, galera? O próximo jogo do Brasil é justamente contra o Paraguai, vamos encarar aí o Bobadilla e depois, para encerrar a fase de grupos, temos Colômbia de James Rodrigues e aí a gente com certeza vai trazer muitas informações para todos vocês, fechado? Então se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Para todo mundo que acompanha o vídeo, deixa o like e os comentários sobre todos esses assuntos, fechou? Fique com Deus, um abraço, valeu!